o Brasil todo tá triste, mas nós somos felizes, que a nossa esperança não tá no Brasil, né? Na seleção brasileira, né? A nossa esperança é Jesus, mas o povo tá triste. Você tá triste, Fábio? Eu não, porque a seleção que eu faço parte, ela nunca perde, né? Eita! O meu técnico, ele tem a melhor estratégia do universo. O meu técnico é também o presidente do time, do reino, sabe? E ele nunca perde, Jesus nunca perde. Essas coisas que as pessoas ficam aí usando como distrações, é um mundanismo terrível. O Brasil tinha que perder mesmo, porque assim acaba a idolatria, né? De gente... Nossa, você acordou crente hoje? Gente cancelando o culto, gente cancelando o culto. Que coisa tremenda. Por causa de jogo da seleção. Olha. Pessoas levando o telão para o púlpito da igreja para assistir o jogo da seleção. Tinha que... Gente pegando louvores, canções cristãs e profanando, entendeu? Tem aquela canção lá que fala bem assim: o Ancelotti já entrou na guerra, o resultado é vitória, vitória, vitória. Aí tinha que perder mesmo. Essa idolatria acabou. Concorda que é idolatria? Eu concordo. Eu digo o seguinte, é muito bom a gente tocar nesse assunto. Você viu algum padre cancelando o culto ou colocando telão dentro da igreja católica? Não, não vi. Se fizeram, não veio a público, né? Não existe. Então veja bem, o católico tem mais reverência e temor do que o evangélico? Essa é a pergunta. Eu soube que padres mudaram o horário da missa. Agora, de levar telão para dentro do templo e mudar o horário ali, foi poucos que fizeram, muito pouco. E isso me chamou a atenção, por quê? Isso leva o nível de evangelho que nós estamos vivendo, que é um evangelho raso. Medíocre, né? Sem compromisso. Por quê? É um evangelho raso e sem compromisso. Porque é um evangelho que não está nem aí para questão de princípio, de ética, de moral, né? Eu digo o seguinte, Fábio, talvez a pessoa pode me chamar até de religioso nessa questão, e você sabe que eu não sou. Então o que falam não importa. O que falam não importa agora, mas não era nem para tocar no assunto de trocar horário de culto para assistir jogo. Não era nem, isso não devia nem estar na rede social. Era algo assim que inimaginável você ter a ideia de trocar o culto a Deus por um jogo de futebol. Acho que há 10 anos atrás estaria meio mundo disciplinado. Aí você vê um nível. Aí, pastor, também que entra essa questão das pessoas criticarem os pais na fé, dizendo que tinha excesso de zelo. Mas será que o excesso de zelo que os nossos pais tinham não era para que a gente não caísse nessas aberrações que nós estamos caindo hoje? O futebol é pecado. Nós sabemos que não é pecado você assistir um jogo de futebol, você brincar um futebol, ou até você torcer para um time de futebol. Não é pecado. Mas a partir do momento que nós entendemos que não é pecado, agora a gente não está vivendo outro excesso de gente cancelando o culto, de gente levando o telão para o culto para assistir jogo de futebol, de gente deixando de ir ao culto para assistir o jogo de futebol. Isso não seria um excesso agora de liberdade que as pessoas, que conforme Paulo disse, né, não usei das vossa liberdade para dar lugar à carne, à libertinagem? Com certeza. E aí eu digo, muitas das vezes a vontade do pastor, lá no íntimo dele, não era, mas ele fez por causa do quê? Pela vontade de quem? Do povo. Do povo. E esse é um momento que os líderes religiosos, ele existe para agradar o povo e não a Deus. Porque um líder de verdade jamais se importaria. Se fosse tocar na honra de Deus, no princípio ético e bíblico, jamais iria trocar a presença de Deus e a palavra por colocar um telão e um culto dentro da igreja. Então a gente vê. O que me chamou a atenção, eu não vi padres fazendo isso. Eu não vi nenhum católico pedindo para o padre colocar um telão dentro da igreja e mudar o culto. E eu vejo que muitas das vezes não era nem a vontade do líder, mas o líder cedeu à vontade do povo. E isso prova esse evangelho, que hoje as igrejas parecem que se transformaram num clube social e o jogo dentro da igreja prova isso. Vamos socializar dentro desse ambiente
em vez de ter culto a Deus. E aí eu fico perguntando, Fábio, se o cara trocou o culto, o pastor trocou o culto ontem, como é que foi o culto se o povo veio? Com a perda. Isso Teve aí. espiritualidade? Mas isso também revela a nossa prioridade, né? A partir do momento que se altera o horário do culto ou cancela o culto por causa do futebol, você mostra que a sua prioridade não é o culto a Deus. É um jogo de futebol. E quem troca o culto a Deus por um jogo de futebol não é capaz de trocar Deus por outras coisas banais? E aí a gente tá nesse evangelho hoje, infelizmente a gente tem religião e não tem cristianismo. Né? Que é o quê? Domingo eu pego minha família e vou pro culto. Coloco a melhor roupa, coloco a Bíblia debaixo do braço. Aí eu dizimo, eu oferto, eu choro, eu falo em língua, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, a minha vida, o meu cotidiano está totalmente relacionado ao mundo e ao secularismo. Não há renúncia, não é o totalitarismo. Mas a gente vê que quando a igreja é um clube social, não há comprometimento. E aquilo que o senhor falou já anteriormente aqui no podcast, isso revela mais uma vez que nós estamos vivendo a era do evangelho do bem-estar. Saímos da cultianização do evangelho para vivermos o evangelho do bem-estar. Ou seja, as pessoas, elas querem o culto e quer um lugar confortável, um lugar que ela se sinta bem, que haja comodidade. E, por exemplo, em eventos específicos como esse, a pessoa decide, eu não vou e fica em casa. Ou se não, vamos assistir em comunhão na igreja. Agora, nós temos um outro ponto, né, pastor? Por exemplo, tem igrejas que têm 2 cultos ao domingo. É um pela manhã e outro à noite. Eu, particularmente, não vejo problemas desse momento aí, o pastor, ele falar, pessoal, nós vamos ter só o culto pela manhã. Ou pelo menos não tem culto ao sábado. Ele fala, nós vamos ter o culto sábado à noite e domingo pela manhã e não vamos ter domingo à noite. Porque o culto teve da mesma forma. E os membros tiveram a oportunidade de cultuar. Agora, igreja que só tem um culto e cancelar o culto em detrimento do jogo é um absurdo. É um absurdo. E outra coisa, a maioria das igrejas do Brasil ontem era o quê? Ceia do Senhor. Você tem noção de você trocar a ceia? Meu Deus, isso é inimaginável. Você tá entendendo? A minha visão, pelo menos eu aprendi assim, né? O culto mais importante, não é que existe culto, né? Mas vamos dar uma relevância a esse culto mais importante da igreja é a ceia. Que a gente que tem raiz assembleiana, qual é o culto mais lotado da Assembleia de Deus? É para ser a ceia. Vem todo mundo para a igreja. Quer dizer, pelo menos tá ali para ter o memorial, né? Cristo morreu por mim e é um memorial, a ceia é um memorial. Agora imagine um pastor quebrando o memorial, né? Que é aquele ciclo da igreja, para colocar um telão dentro da igreja. É um absurdo. É pesado. Mas graças a Deus que existem igrejas tradicionais Sim. que por muitas vezes são criticadas, mas se posicionaram. Nós não vamos cancelar o culto. Por exemplo, a gente pega a Assembleia de Deus, pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus, e também, se não me falha a memória, é da CIADESP, né? Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no estado de São Paulo, deram ênfase à permanência do horário de culto. Assim também aconteceu com o bispo executivo da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, bispo Samuel Ferreira, deram ênfase à permanência no horário de culto. E aí, por muitas vezes, as pessoas criticam os assembleanos por causa desse tradicionalismo e tal, mas foram igrejas que não negociaram a prioridade. Aí você pega a IPDA, a Igreja Pentecostal Deus e Amor, mas as comunidades, as churches, muitas vezes elogiada pela essa geração, eles alteraram. Até porque o público deles pode estar até acostumado, né, pastor? Porque se tu falar para um assembleano que vai alterar o horário, aí você quer arrumar briga. Mas aí que você vê, né? Um evangelho hoje secularizado e humanista, acho um absurdo essa crítica que a gente está fazendo. Por quê? Porque a mente deles não tem espiritualidade. É uma mente carnal. É um evangelho secularizado. Então não tem princípio ético e espiritual
E parece um absurdo o que a gente está falando. E é aí que a gente tem que entender o nascer de novo, né? E não um banho numa água. Porque uma pessoa que nasce de novo, né? A gente que veio da vida doida, a única coisa que a gente queria era orar e buscar a presença de Deus, não é? Ser usado por Deus, né? E assim, tudo era pecado. A gente trocou a loucura do mundo pela loucura do evangelho, literalmente, né? Então, assim, quando você vê que ainda o mundo atrai essas coisas, né? E aí você fica imaginando Davi, ou o salmista, né? Que diz, mas vale um dia em seus atos do que 1000 em qualquer outro lugar. Aí a inveja que ele teve do pardal, que fez ninho na casa de Deus, quer dizer, eu queria habitar aí, né? Claro que a gente tem que essa teologia do templo, de consagrar o templo, né? Por mais que ali é um ambiente de adoração, é um ambiente de culto, é um ambiente onde a palavra está sendo anunciada, a gente sabe que o concreto não vale nada para Deus, o que vale é as pessoas, né? A gente sabe disso, a gente também não vamos ser. Só que aquele ambiente foi consagrado para que haja, né? A gente teve aquela polêmica de Belém do Pará, lá que abriu espaço para as culturas lá. Deu o maior problema, porque o ambiente, quem foi dízimos, foi ofertas que consagraram aquele, que construíram aquilo dali e profanaram, né? Abriram para a COP30, né? Isso. E agora a gente sabe disso, mas a gente vê que esse secularismo só comprova tudo que foi feito em torno desse assunto só comprova que igrejas são clubes sociais. Infelizmente. E não um compromisso, porque o evangelho sempre vai remeter à renúncia. Isso é complicado. O senhor falou a questão do templo. Na sua opinião, pastor, o templo é santo? Não. Mas foi consagrado. A partir do momento que foi consagrado, ele se torna santo, até porque a palavra santo quer dizer separado, né? Vamos lá, um instrumento, eu acredito que tudo que foi consagrado a Deus, né, por exemplo, desde do templo, o terreno, a construção, o instrumento, ele foi consagrado para a glória de Deus, para que, né? Mas se não tiver pessoas ali dentro, o que acontece? É inanimado, né? Vai ficar lá. Mas foi consagrado para ser utilizado para a glória de Deus. Assim, pode não ser santo, mas acaba sendo sagrado. Sim, ele acaba sendo útil. E isso é interessante tanto dos dois lados, tá? Teve uma questão aí de um rapper com um cantor que comprou um negócio amaldiçoado. Não sei se você viu. Não cheguei a ver. Tá na internet, não lembro o nome, mas eu só vi de relance, mas achei interessante. Por quê? Porque o cara que comprou levou um amigo pra ver. A hora que ele toca, acabou. Ele tocou no objeto e ele ficou endemoniado. Aconteceu um monte de coisa ali, porque aquele objeto, eles queriam tirar a caixa que estava sobre aquele objeto. Então, assim, se objetos são consagrados aos demônios e são pontos de contatos para que haja manifestação demoníaca, também o templo é consagrado a Deus e deve ser preservado para Deus. Então você não pode profanar. Por exemplo, a gente tem a história de Uza, né? Sim. A história de Uza, ela é mal interpretada. Por exemplo, a Arca da Aliança ia cair e ele se jogou. Para não deixar a arca cair, né? Não cair. Só que daí, veja bem, ele foi um herói. Ninguém tem ele como herói. As pessoas só pregam que ele morreu porque tocou na arca. Mas se a tampa da arca abre, todo mundo morria. Uma tipologia do Cristo, né? Então ele foi um herói, por quê? Porque ele salvou todos. Ele morreu por todos ali. Entendeu? Sim. Mas a arca era sagrada. Aí você vê, a arca era tão sagrada que quando ficou nos filisteus, né? Adoeceu todos. Na casa de Aminadab, prosperou. Era um objeto. Mas ela tinha uma representação da glória de Deus. Então ele não pode, né? A gente usa esse tempo, porque hoje tem isso, né? No meio do nosso meio religioso, hoje surgiu muito isso. Eu sou o templo. E biblicamente, vós sois o templo. Deus não habita em templos feitos por mão humana. O hino do J. Neto é um hino assim, quando eu cheguei aqui... O meu Senhor já estava. Não estava. Quando é que Deus chega? Quando o crente chega. Quando alguém
que o templo do Espírito Santo chega, né? Só que agora, o ambiente, veja bem, um ambiente que só tem pregação, oração, não é um ambiente bom? É um ambiente bom e é um ambiente que Onde foi consagrado tem a para presença. isso, né? Foi o que Sim. Jesus disse. O meu pai foi consagrada para ser casa de oração, não covil de ladrões. Então, a partir do momento que a estrutura ela foi consagrada para ser um ambiente de culto, pode não ser um lugar santo, mas é sagrado. Porém, a Bíblia diz que nós, como santos, temos o poder de santificar aquele ambiente, né? Sim. A igreja santifica o ambiente. Então, a partir do momento que nós nos reunimos, aonde há reunião dos santos, o ambiente está O santificado. ambiente santifica. Nossa, É foda. Você tá crente hoje. O ambiente foi Tô santificado. brincando, Então, mas o Fábio é crente. ô pastor, então não cabe nesse ambiente que é santificado com a reunião dos santos, as pessoas ficar trocando figurinha de Copa do Mundo. Não cabe nesse ambiente que foi santificado pela reunião dos santos ter telão no púlpito, aonde há propaganda de cervejas, onde é bets, palavrões, igual no jogo do Vasco esses tempos atrás. A câmera foi pegar os torcedores, aí pegou um torcedor fumando maconha. Imagina! Entende? Ambiente... Dentro de um ambiente que é para a reunião dos santos. Isso aqui não é um discurso de religiosos fanáticos, conforme nós bem dissemos aqui, que o templo do Espírito Santo somos nós, e que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Porém, a partir do momento que o templo foi consagrado para um propósito, por que vai usar para outros? Então, não orna, não é, pastor? É um templo consagrado, você receber uma Copa 30, você levar telão de futebol, você alugar para festas que é antagônico aos seus princípios e valores. E quebra todo o princípio. Eu acho assim, inimaginável. Tudo que a gente viveu prova que a gente está vivendo uma apostasia absurda, né? E volto a repetir. Você não viu o padre levando o telão para dentro do templo. Será que a Igreja Católica está tendo mais reverência do que a evangélica? Na verdade, nessa questão, eu digo que a Igreja Católica tem mais reverência do que a Igreja Evangélica, até porque a Igreja Católica diz que a Igreja está acima da Bíblia, né? Aí entra outra questão. A gente tem que tomar o cuidado para não banalizar e não profanar o templo, mas também precisamos tomar um cuidado para não sermos templolatras. Ou seja, idolatrar o templo, né? Sim, mas a gente vê que muitas vezes há o temor ali na mente do católico de não fazer isso. Por exemplo, você já viu o comportamento de igrejas, de crianças na igreja católica e crianças na igreja evangélica? É assustador, porque você não vê a criança na igreja católica no celular, você não vê a criança Isso, a minha mãe é diaconisa da igreja. Então eu sei porque ela trabalha lá, ela vive dentro da igreja. Então assim, você sabe que parece... E daí na igreja evangélica o pai dá o celular na mão do filho. Que é outro absurdo que acontece no nosso meio. As crianças não respeitam. Aquela barulheira. Então muitas das vezes eu fico imaginando essas coisas assim. Como é que pode? A gente tá num evangelho tão secularizado e existe o grande problema. Olha para onde a gente foi agora. Se o obreiro corrige o filho, o pai fica brabo na igreja evangélica. Isso é verdade, diferente de antigamente, né? Que os diáconos jogam chiclete aqui. A gente tinha terror dos obreiros. Meu Deus, quando via o obreiro vindo andando no meio da igreja, os crianças tinham medo. Então veja, a gente sabe que o templo somos nós, quando entramos, consagramos o ambiente, né? A presença de Deus está em nós, né? Mas aquele ambiente, ele foi separado para que seja um ambiente espiritual e não carnal. E a gente entrou nessa vibe, nessa Copa, que comprova tudo que a gente vem falando, né? E simplificando, então, não deveria nem existir a discussão se deveria cancelar ou alterar o horário de culto ou não. Nem falar, isso abriu precedente para meio mundo de coisas. O Eu Acredito Podcast valoriza a importância do testemunho para o fortalecimento da fé em Cristo Jesus. No entanto, é fundamental ressaltar que as experiências individuais isoladas apresentadas neste canal não devem ser consideradas como doutrina bíblica.
As opiniões expressas pelos convidados não representam necessariamente a posição oficial do podcast.